E quando a sujeira vem trazida à tona, Deus trata. E quando Deus trata, Ele cura. Quando Ele cura, Ele liberta. Quando Ele liberta, Ele dá vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é bom, Ele é fiel. As promessas do Senhor vão se cumprir. Não existe um texto. Se você ler a Bíblia de capa a capa, não existe uma promessa da qual o Senhor não cumpriu. O que a gente pode ver são pessoas que não usufruíram da promessa pela desobediência, mas que Deus cumpriu, Ele cumpriu. Cumpriu na vida daqueles que obedeceram e que creram, mas que Ele cumpriu, Ele cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos colocar isso em vista, precisamos colocar isso na balança dos nossos corações. Deus, Ele não mente. Deus, quando Ele promete algo para mim e para você, Ele não está mentindo, Ele não está blefando. Deus, Ele não blefa comigo e com você, assim como nós pais blefamos com os nossos filhos. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu blefo com a minha filha, falo que vou dar algo, mas na verdade eu sei que eu não vou dar, porque eu sei que ela não está pronta para receber, mas Deus não. Eu, como mãe, eu não tenho o poder de tratar a alma da minha filha a ponto de que ela fique pronta para receber certas coisas, mas o nosso Deus, Ele tem esse poder. Glória a Deus. Mediante ao Espírito Santo que está em mim, está em você. O Espírito Santo é o meu ajudador e teu ajudador. É Ele que nos auxilia. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos assiste nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos assiste. Glória a Deus. Ele vê eu e você, Ele nos vê. O Espírito Santo está aqui dentro de mim, unido no meu espírito. Em Romanos vai dizer que o Espírito de Deus se une ao meu e ao teu espírito, para testificar as coisas que vêm do reino, que vêm do Pai, que vêm do céu. Nós não estamos órfãos, não somos órfãos, não estamos sozinhos. Existe um Deus que vê as lágrimas que você derruba, as lutas que você passa, as perseguições que te acomete. Deus vê todas as coisas. Deus vê quando você fica quieto em silêncio, enquanto a tribulação está te tentando te derrubar. Deus vê quando você fica quieto em silêncio, quando as perseguições vêm te assolar. Você e eu temos um Deus que não é cego, que não é surdo, que não tem a mão encolhida. A Bíblia vai dizer que Deus não é mudo, que Deus não é surdo, que Deus não é cego. Porém, e que Ele não tem as mãos encolhidas. Mas muitas vezes os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Muitas vezes o ouvido do Senhor se fecha, porque eu e você estamos divididos entre Ele devido aos nossos pecados, que muitas vezes não nos arrependemos. Todo pecado que não nos arrependemos, que não confessamos diante do Senhor, vai criando uma barreira entre mim e o Senhor. Quanto maior é o muro dessa barreira, mais distante eu fico do Senhor. Aí é aquele negócio, sabe aquela, eu não sei com os irmãos, mas vocês já tiveram a sensação de orar e você sentir que a oração não passa do teto? Não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo. Você vê que você está orando, o negócio não vai, não sobe. É porque o Senhor é surdo? Claro que não. Atos, capítulo 9. Capítulo 8, desculpa, irmãos. Atos, capítulo 8, verso 1. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da morte dele. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Feche seus olhos. Espírito de Deus, Senhor, eu me disponibilizo na tua presença, diante do Senhor, para servir a tua igreja. Senhor, no nome poderoso de Jesus, essa é a tua palavra, e eu acredito fielmente que ela não volta vazia. Prospera a tua palavra, Senhor, naquilo que lhe apraz. Senhor, divide alma e espírito com a tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Espírito Santo, faz o que o Senhor quer. Usa-me da maneira que lhe agrada. Fala com a tua igreja da maneira que o Senhor quer. Instrui da forma que o Senhor deseja. Expõe aquilo que o Senhor quiser expor. Trata tudo o que o Senhor quiser tratar.
No nome poderoso de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo pelo teu poder mediante a tua palavra nessa noite. Trabalhe no nosso meio, nos nossos corações, trabalhe nos nossos espíritos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Irmãos, enquanto eu li esse texto, é um texto assim que a gente lê, mas algo pulou na letra e falou comigo. E me chamou muita atenção. Eu tenho meditado muito nesse texto nos últimos dias. E Deus falou muito comigo em relação a promessas. E algo eu tenho entendido da parte do Senhor, de que toda promessa ela vai se cumprir. Eu tenho crido nisso fielmente. E tenho entendido também que toda promessa, um caminho precisa ser trilhado para que chegamos nessa promessa. Não existe uma promessa onde eu prometo algo para você aqui agora e você vai ganhar essa promessa aqui agora. Toda promessa existe um percurso a ser percorrido. Toda promessa existe uma trajetória a ser percorrida para que ela se realize. Quando eu li esse texto, eu entendi uma promessa feita anteriormente por Jesus. Jesus já tinha sido assunto ao céu, já tinha subido ao céu nessa ocasião, quando aconteceu da morte de Estevão. E assim que esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, morre, perseguido, apedrejado pelos que não aceitavam a palavra do Senhor. Uma perseguição contra a igreja, uma perseguição contra os discípulos, uma perseguição contra aquelas pessoas que acreditavam na palavra do Evangelho, começa a acontecer. E eu entendi que para que algumas promessas na minha e na tua vida, elas precisam de um empurrão, elas precisam de um pontapé. Algumas coisas para se cumprirem na minha e na tua vida, elas precisam de uma gasolina, de um gás, de alguma coisa que impulsione a te tirar do lugar onde você está e ir para um outro lugar, para que algo se cumpra na minha vida, para que um propósito se cumpra naquele lugar, para assim então eu estar preparado para receber a devida promessa feita pelo Senhor. Glória a Deus. Aqui nesse texto está dizendo que naquele mesmo dia Estevão morreu apedrejado, e naquele mesmo dia a igreja de Jerusalém começa a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Em Atos, capítulo 1, uma promessa foi feita aqui. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Quando os cristãos começaram a ser perseguidos depois da morte de Estevão, repare que o texto vai dizer que todos os cristãos foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Percebam que eles estavam em Jerusalém. Algo precisava acontecer na vida deles para que eles cumprissem, chegassem no propósito da promessa, para que uma promessa se cumprisse. Em Atos 1:8, que nós acabamos de ler, nós vimos que nós vamos receber poder e vamos se tornar testemunhas do Senhor. Aí sim vamos pregar em toda a Judeia e Samaria. Quando eles começaram a sofrer a perseguição para esses cristãos foram o impulsionamento necessário para que a promessa de que eles fossem para a Judeia e para a Samaria se cumprisse.
Jesus disse: vocês vão receber poder. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Então, eu recebi uma promessa, eu estou aqui em um lugar. Só que para mim chegar no cumprimento da promessa, que é a pregação do Evangelho na Samaria e na Judeia, eu preciso ir até lá. Só que está confortável aqui em Jerusalém. O poder de Deus está caindo. A glória está descendo. As bênçãos estão sendo incríveis. A presença de Deus está me inundando. As bênçãos estão me espetaculando. Mas, para cumprir a promessa, algo precisou me levar para esse lugar. E pode ter certeza que não vai ser bênção que vai nos levar para lá. Bênção não nos tira do lugar de comodidade. A bênção nunca vai nos tirar do comodismo, da água parada. A bênção nunca vai nos tirar do raso. A bênção nunca vai nos tirar do superficial. O que vai nos tirar do lugar de conforto é a tribulação, é a perseguição. Porque quando a perseguição vem, como aconteceu com os discípulos, eles foram espalhados. Eu não sei você, mas eu não fico no mesmo lugar quando eu começo a ser perseguida. Quando eu começo a ser afrontada, quando eu começo a sofrer essa tribulação, eu não permaneço numa inércia. Eu estou viva. Eu sei no Deus que eu tenho crido, então eu estou viva. Quando a gente começa a sofrer uma perseguição, logo a gente é espalhado. E quando a gente é espalhado, logo se cumpre um propósito, cumprindo o propósito, se cumpre uma promessa. Sabe qual era a promessa do Senhor? Vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas. Escuta uma coisa, grava isso no teu coração. Tem coisas que Deus promete para mim e para você. Tem promessas que Deus vai fazer para mim e para você que vai chamar a atenção. Existem coisas que Deus vai derramar, que Deus derrama sobre mim e sobre você, que vai chamar a atenção. Existem experiências que nós vamos ter com Deus que vai chamar a atenção. Não vai chamar a atenção só dos bons, só daqueles que nos querem bem. Não vai chamar a atenção só daqueles que nós amamos. Mas vai chamar a atenção principalmente do inimigo. Porque ele sabe que toda vez que Deus faz uma promessa, Deus ele cumpre. Ele tenta contra as nossas vidas, mas Deus usa a tribulação que ele lança, a perseguição que ele lança, como uma chave para nos levar para o outro lado. Irmãos, a perseguição é o gás que nós precisamos. Eu sei que é difícil. Eu que sei que é difícil. Eu posso dizer isso com muita autoridade, porque eu sei o quanto é difícil ser perseguido, ser caluniado, ser afrontado, você ter que engolir, ficar quieto e sorrir. A perseguição vai te levar lá para frente, lá para o cumprimento da promessa. Vai te levar para lá. Não olhe a perseguição como algo ruim. Não olhe a perseguição como algo doloroso. Não olhe a perseguição como uma coisa estranha que está lhe acontecendo. Em Romanos 5,5, a Bíblia vai dizer, Romanos 5:3, e também nos alegramos na onde, igreja? Nas tribulações. Nos sofrimentos. Nós nos alegramos nos sofrimentos. Nós nos alegramos. É alegria. Sorrisinho no rosto. Dentinho mostrando. Está enxergando eu aqui, ó? Nos alegramos. Glória a Deus. Por que a tribulação? O diabo é desse jeito que eu te quero. Aí sabe o que ele faz? Ele aumenta a pressão em cima de você, porque ele está vendo que mais um pouco ele te mata. Como diz a pastora Camila Barros, vamos confundir o inimigo, crente. Está doendo, está sofrendo, está chorando? Louve. Se
Simplesmente louve. Tá chorando, louva, mostra os dentes, arruma o cabelo, não anda na rua igual uma doida descabelada, não é que eu tô sofrendo. Ai, olha pro guarda-roupa, pega a roupa mais mal acabada que tem, porque eu não tô bem hoje, eu vou vestir esse trapo. Primeiro que trapo não é lugar de herdeiro. Eu e você somos herdeiros do Senhor. Se tu tem trapo na tua cadeira, joga-se no lixo no nome poderoso de Jesus. Não estou dizendo, irmãos, momentos difíceis, mas roupa rasgada, tá mal, tá ruim, acorda, escova o dente, joga um Listerine na boca, penteia esse cabelo. Ah, não tem dinheiro para fazer escova, mete gel. Hoje eu passei gel no cabelo, ó. Não deu tempo de escovar. Mas não anda descabelada, não anda com cara de derrotado, de derrotada. Não anda com cara de gente doida, que eu e você não somos doidos. Nós somos as coisas doidas deste mundo que Deus escolheu. Mas a gente não é doido, não. Bota uma roupa decente. Ah, mas eu não vou a lugar nenhum, abre aquele guarda-roupa. Bota uma roupa decente. Vem pro culto, bota tua melhor roupa. Porque quando era para ir para os bailes, nós botávamos os melhores vestidos. Eu botava. É verdade. Mentira, eu não usava vestido não, mas eu botava outras roupas. Essa história de vestido é nova, irmãos. Né, pastor? É, minha filha. Quando eu ia para os rolês da vida, eu fazia a minha melhor maquiagem. Vem pro culto, não passa um batom na boca. Fica com cara de derrotado. Ai, que eu tô oprimida. Vai oprimendo. Se arruma, crente. Se arruma, homem de Deus. Se arruma, mulher de Deus. Nós somos sacerdócio real do Senhor. Aleluia. Somos herdeiros. Aleluia. Nós somos um povo chamado para vitória, não é para derrota. Glória Tira a essa cara de derrotado. Ah, tô bem. Mostra os dentes. Passa um reboco na cara com teu cabelo. Bota uma roupa boa. Você vai confundir o diabo. Ele vai falar, o que está acontecendo com essa menina, com esse homem? Eu estou oprimindo e não está dando certo, é para não dar certo mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Ai, não consigo orar. Se joga no chão, fica lá. Fica, chora. Se precisar, leva um lencinho. Eu levo sempre uma fralda, porque eu babo muito. Chora, tudo que você puder chorar. Cansou de chorar? Porque muitas vezes o choro não é só de um espírito abatido. O choro é de uma alma birrenta, uma alma manhosa, que quer tudo do jeito dela. Se Deus não faz, eu não quero mais, eu desisto, eu largo mão. Que Deus é esse? Eu não vou para a igreja. Alma manhosa, fica lá esperneando na presença de Deus. Ai, que eu orei, não orou nada, você esperneou o dia inteiro. Esperneia. Ai, Deus, que o Senhor me tem. Você não é patrão de Deus, não. Você não é pai e mãe de Deus, não. Você não é dono de Deus, não. Ele é o nosso dono. É o contrário. É Ele que manda na minha e na tua vida. É Ele que manda. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E se Ele não faz, é porque você não está no pronto. E muitas vezes Ele não faz porque você fica lá manhando na presença de Deus, esperneando, chorando, ao invés de abrir o coração e falar, Senhor, trata logo o que precisa ser tratado. Trata, abre, limpa. O que eu estou fazendo de errado? Acabou de manhã? Acabou de espernear? Esperneia lá então. Acabou? Levanta, limpa o ranho da cara, tira essa roupa de birra e agora fala, Senhor, agora eu venho na tua presença como filha, como filho. Senhor, olha, o problema é esse. Em Filipenses 4:6, não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus. É para pedir, não é para fazer birra. Peçam a Deus o que, igreja? Leiam para mim. O que eu e você precisa. E orem sempre com
sorrisão no rosto. Agradecido. A tribulação vai produzir em mim e em você frutos. Frutos. Romanos 5, 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência, a experiência, que é a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Toda tribulação vai produzir fruto em mim e você. Se eu e você continuarmos fazendo birra diante do Senhor, diante dos problemas, não aceitando, se entristecendo com o problema e ranhetando, não vai produzir nada. E sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. O pastor pregou uma palavra domingo lá na igreja e ele falou sobre o povo de Israel. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu fiz até um círculo aqui, ó. Alguém tem uma vista boa para enxergar? Enquanto ele falava, eu precisei na minha mente, no meu caderno, fazer esse círculo para mim entender melhor o que ele estava dizendo. Deus fez uma promessa para o povo de Israel, 40 dias, que demorou 40 anos. Quando eles chegavam perto da promessa, chegavam perto do lugar, algo acontecia da parte do povo, não da parte de Deus, aí eles voltavam tudo de novo. Pensa isso num looping. Se eu e você não deixar a tribulação produzir o que ela tem que produzir, a gente vai viver assim, ó, vem, chega perto da promessa, volta tudo de novo. Vem, chega perto da promessa, volta tudo de novo. Agora pensa comigo, quando a gente está indo, a gente está vindo como? Fortalecido, firme, estamos indo bem. Chega perto da promessa, desobedece, não deixa Deus tratar, voltamos como? Entristecido, Deus não faz. Voltamos como? Aborrecido, Deus não faz. Aí volta a culpa em Deus. Porque está demorando, porque a promessa não vem. Mas vem, chega perto, desobedece, volta. Tem coisas que não dão certo nem na tua vida, porque nós vivemos no gás. Chega perto da promessa, desobedecemos. Deus, não deixa Deus tratar. Não deixa Deus expor as feridas. Não deixa Deus arrancar os carrapichos de dentro da nossa alma. Aí não tem promessa não. Você vai voltar de novo lá no começo. Vai viver num círculo vicioso. Um círculo onde o diabo começa. O seu Deus não é fiel. O seu Deus não te ouve. O seu Deus não quer o teu bem. E você vai falando, é mesmo. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para me dar mal. Eu nasci para nada dar certo. Eu vivi 3 anos e meio desse círculo. 3 anos e meio. Nem vou falar dos meus. Vamos pular essa parte. Tudo. Eu falei para o meu irmão esse dia que hoje eu estou igual cachorro. Sabe cachorro? Eu sei que é um termo estranho de se usar, mas sabe cachorro? Quem tem cachorro aqui? Quando você vai passar a mão na barriguinha do cachorro, ele está de pé. Você vai passar a mão na barriguinha dele, o que ele faz? Deita e se arreganha assim, se abre todo para o dono passar a mão na barriguinha dele. Eu estou desse jeito, Deus começa a me cutucar, eu já me abro toda. Vai, Deus, já trata logo. Já trata, porque vai ser mais rápido. Quanto mais eu aceitar o que a tribulação produz em mim, mais rápido eu passo por aquilo, já alcanço a promessa e já vou embora. A promessa vai chamar a atenção. A promessa vai chamar a atenção. Sabe, irmãos? Muitas vezes Deus quer tratar certas fraquezas em nós. Porque meninos, meninas recebem a promessa, mas adultos vivem o cumprimento dessa promessa. É necessário que haja um amadurecimento em mim e em você para que nós possamos desfrutar dessa promessa. E esse amadurecer, infelizmente, é mediante a tribulação, perseguição, as angústias, as provas, batalhas, lutas. Não tem outro caminho. Não tem outra estratégia. Essa é a didática de Deus. É o método de ensino de Deus. Já que o diabo quer nos atormentar, Deus fala, então peraí, deixa eu pegar aí o seu tormento e vou produzir coisas nele. Porque o diabo, ele só não está entendendo, mas crente é igual pão. Quanto mais você amassa, sova, amassa, sova. Não contente, vem o rolo para esticar essa massa. Acabou o rolo? Enrola. Parou por aí? Forno. Fogo.
E o fogo de Deus, ele é purificador. O fogo de Deus me purifica, te purifica do pecado, das iniquidades. É aquele negócio que vem moldando assim, ó, sabe? Para tirar os resquícios da maldade mesmo do nosso coração. Para quê? Tempo do forno, o tempo para assar, cumpriu o tempo, cumpriu o propósito, tira do forno, o pãozinho lindão, cheião lá, bem bonito. Sabe o que vai acontecer? O pão vai ser servido. A promessa de Deus nunca é sobre mim e você. É sempre para servir os outros. Esse é o amor. É isso que é amor. Tudo que Deus faz é amor. Ele usa tudo em nós para nos amadurecer, para nos amassar, sovar, enrolar, passar o rolo, botar no fogo para servir. Eu e você somos servos do Senhor. Nós cantamos: Senhor, usa-me. Eu sou teu servo. É mesmo? É mesmo? Será mesmo que é servo? Porque o servo, ele serve. Aí chega na hora de servir, eu não quero. Se não for para cantar com o microfone rosa, eu não quero. Estou dando um exemplo bobo. Se não for para ser assim, se não for para ser no culto de domingo, eu não quero. O pastor quer me dar uma oportunidade, eu não quero. Pastor o quê? O pastor quer me dar uma oportunidade, eu não. Verdade. Eu falei que eu vou pregar quinta-feira que vem, mas eu não quero. Ah, eu vi? Não, é outro. Ah, outro. É real isso aqui. É outro. Está do lado de lá. Não sei quem é, deixa eu ver. Você é do lado. Não quero. Que não quer o quê? Não tem essa de não querer. Você não pediu, Senhor, me enche, me usa. Aí Deus quer usar, tu não quer. Escuta uma coisa. Chega a rir para Jesus. Sempre, 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 Deus vai manifestar as fraquezas do nosso coração. Porque se houver fraqueza dentro de mim e de você, nós não estamos prontos para receber o cumprimento da promessa. Porque uma pessoa fraca, ela é desestabilizada. E uma pessoa desestabilizada, ela não consegue segurar, nem manter, muito menos sustentar uma promessa. Não consegue. Não consegue. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Fraqueza é a condição de quem não tem força. Fraqueza é a condição de quem é frágil, quebra por qualquer coisa, trinca por qualquer coisa, abandona, desiste por qualquer coisa, não tem resistência. Agora me fala, como uma pessoa desse tipo, desse naipe, vai segurar uma promessa na mão? Me explica. Você consegue explicar? Eu não achei na matemática da minha cabeça. Uma pessoa debilitada, uma pessoa fraca, é uma pessoa debilitada. Uma pessoa debilitada, ela não consegue enfrentar dificuldade nenhuma. Começa a luta, ela fica lá assim, ó. A luta atropela ela, sapateia em cima dela, ela está lá assim, ó. Fragilidade. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus, ele melhora, ele se aprimora, ele se desenvolve na minha e na tua fraqueza. Escancara essa fraqueza para o Senhor. Deus, eu sou fraca nisso. O pastor ministrou isso domingo sobre a graça, esse texto. O Senhor passou assim pelo texto e eu, na hora, já me veio uma fraqueza na cabeça. Eu falei, é isso, o diabo está me atacando na minha fraqueza. E eu estava como? Cabisbaixa. Eu estava pensativa, estava estranha, estava oprimida. Estava sentindo uma angústia, uma tristeza esquisita. Mas na verdade o que o diabo não sabe é que ele foi usado por Deus para manifestar uma fraqueza dentro de mim, para que Deus manifestasse o poder dele dentro de mim nessa fraqueza, para que isso me gere um crescimento, para que eu consiga alcançar a promessa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou finalizar
pé. No nome de Jesus. Não dá tempo de falar tudo. Expõe logo essas feridas para Deus. Faz igual o cachorro. Lembra do cachorrinho? Deixa Deus passar a mão na sua barriga e deixa Deus tratar. Rasga esse coração de pedra. Rasga esse coração de pedra. Deixa Deus tratar logo, senão você vai ficar o resto da vida assim, ó. Expõe essas fragilidades para Deus. Fragilidade não é algo somente carnal. Porque muitas vezes nós temos fragilidades carnais, que eu não vou nem citar aqui, para que não haja escândalos. Mas os irmãos já sabem, fraquezas carnais, mas existem as fraquezas emocionais, psicológicas, as fraquezas dentro da nossa alma. Existe algo que eu observei dentro de mim, que é uma fraqueza. Eu tenho muita dificuldade de ser injustiçada, de apontarem coisas para mim que eu não fiz. Isso é uma fraqueza. Aí sabe o que o diabo faz? Mete o dedão nele, ó. Mas eu entendi que essa fraqueza, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar nela, vai se aprimorar nisso aqui, vai me jogar lá na frente. Sabe por quê? Porque eu decidi me abrir e falei, trata mesmo, Jesus. Pega essa área frágil dentro de mim. Eu citei outras, tá, irmãos? Porque eu não vou entrar aqui. Pega esses pedaços cacarequentos dentro de mim. Pega essas coisas fracas que me tornam fraca. E aperfeiçoa o teu poder para que eu possa manifestar a glória do Senhor. Para que eu possa viver o cumprimento da promessa. Para que eu possa segurar a promessa na mão e administrar a promessa. Porque nós perdemos a promessa. Moisés perdeu a promessa. Moisés não entrou na terra prometida. Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eu oro pedindo para que o Senhor traga à tona nossas fragilidades, nossas fraquezas. Senhor, no nome poderoso de Jesus, Senhor, toda brecha dentro da alma, toda brecha dentro da alma, toda ferida dentro da alma, você que sente de vir aqui na frente, você que sente que tem algo dentro da sua alma aberto, uma ferida, uma escara, algo que você sabe que é uma brecha que o diabo age na tua vida, vem aqui na frente no nome poderoso de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Lê, você me ajuda a orar? Ajuda, porque você é serva e os servos obedecem, aleluia. Espírito de Deus, trabalha no nome de Jesus. Senhor, traga à tona tudo que está oculto e escondido.